O Thiaguinho tá por aqui também. Você viu a informação de Telles soltou sobre uma possível demissão de Rogério Ceni? Pronto, pode ser um assunto pra gente começar, meu querido Thiaguinho. Um abraço. Já sabe, né? Vou precisar de você aí em São Paulo, naqueles vídeos do Premier, meu querido Thiaguinho. Vi a notícia, quer dizer, vi aquele. Acho que é ministro, alguma coisa, acho que é ministro Bahia. Eu vi o corte dele falando da fala do Telles, né, sobre a demissão do Rogério Ceni. Minha percepção de tudo isso, ainda mais eu que soube de tantos bastidores da época do Renato Paiva, tá? De fato, na época do Renato Paiva, tiveram algumas conversas sobre uma possível insatisfação, sobre a avaliação do trabalho do Renato Paiva, uma situação que em alguns momentos ficou naquela de, pô, e aí, o time não tá rendendo, vamos demitir, não vamos demitir. Alguns momentos estiveram muito perto disso acontecer, mas não tão perto a ponto de essa demissão, de eu falar assim, porra, se perder esse jogo, Renato Paiva tá demitido. Eu lembro de 2 partidas fora de casa, que na época eu nem tava no canal do Puco, se eu não estiver enganado. Acho que eu não tava no canal do Puco ainda. De 2 partidas em sequência do Bahia fora de casa. Isso tô falando da época de Renato Paiva ainda. Atlético Paranaense e Bahia. E Grêmio e Bahia pela Copa do Brasil. Se eu não estiver enganado, é a sequência desses 2 jogos. 2 jogos seguidos, o Bahia, inclusive, acho que ficou, né, na viagem, acho que nem voltou. Se eu não estiver enganado, é Atlético Paranaense e Grêmio, 2 jogos seguidos, que se o Renato Paiva tivesse perdido os 2 jogos, a situação poderia ficar ainda mais sustentável, se já não é que parecia. E aí o Bahia faz um jogo muito digno contra a equipe do Grêmio. Eu não lembro se primeiro foi Grêmio, depois Atlético, enfim. O Bahia faz até um bom jogo contra o Atlético ou contra o Grêmio, não lembro qual dos primeiros adversários. Mesmo assim, acaba eliminado nos pênaltis, né, para a equipe do Grêmio, com aquela disputa de pênaltis e tal, tudo mais. Mas naquele momento já existia uma pressão para a demissão do Renato Paiva. O que eu quero falar com tudo isso? Que essas reuniões acontecem com muita frequência. E por mais que exista uma pressão muito grande para a demissão, que existia uma pressão muito grande na época para a demissão do Renato Paiva, ainda assim, para consumar, para chegar e falar, pô, tá demitido, é um passo que o próprio Grupo City procura evitar enfim, por achar que não é assim que faz o futebol, por achar que assim não é o correto a ser feito, por entender que o certo é dar tempo de trabalho ao treinador. Então, mesmo com toda essa pressão existindo de alguns lados, de algumas partes, ainda assim com essas conversas, ainda assim com as 2 derrotas podendo ser, o treinador continuou. O Renato Paiva continuou. Ou seja, ele ficaria até o final da temporada, pelo menos o que a gente sabe é que ele ficaria se ele não tivesse pedido demissão. Se o Bahia tivesse caído, iria cair com o Renato Paiva, iria se abraçar com o Renato Paiva e paciência. No ano seguinte faria a avaliação, ele não ficaria para a próxima temporada e começaria um novo trabalho do Bahia tentar buscar essa situação. Do Rogério Ceni, então eu acredito que o Telles falou sobre conversas, acredito até que teve satisfação. Eu lembro, após a temporada de 2024, o início da temporada de 2024, que se eu não estiver enganado, o Rogério Ceni perde o título baiano, né, de 24 para a equipe do Vitória. E aí ele começa o ano de 2025... E aí ele vai para a temporada de 2024 muito pressionado, com pressão de algumas pessoas acima dele, e que colocavam em dúvida a continuidade dele para a temporada de 2025. Naquele momento. Acho que foi o momento que o Rogério Ceni mais... não foi unanimidade dentro do time do Bahia. Mas ainda assim, foi assim, pô, vamos reavaliar a situação ao final da temporada. Não acho que vai existir um movimento de demissão do Rogério Ceni, por mais que existam essas reuniões constantes para avaliação do trabalho, por mais que exista 1, 2, 3, 4 pessoas que seja acima do Rogério que estejam insatisfeitas com o trabalho. Acho que vai até o final do ano. O Rogério Ceni tem um prestígio muito grande de alguém que é o CEO do grupo, que foi que é o Ferran Soriano. Então, assim,
O Ferran Soriano é um cara que tem muito prestígio no trabalho do Rogério Ceni, tanto que ele soltou aquela célebre fala que ficou que a sofisticação do trabalho, o nível de trabalho do Rogério Ceni era parecido com o do Guardiola, algo do tipo. Algo desse sentido que ele compara os dois trabalhos. Que não é que ele compara os dois trabalhos, que ele compara o nível de treinamento, o nível, enfim, do Rogério e do Guardiola, guardadas as proporções, mas ele fala algo nesse sentido do nível de trabalho de ambos. Então o Ferran gosta muito dele. Então, por mais que o Cadu esteja insatisfeito e o Cadu seja o responsável pelo futebol do Bahia, não é uma decisão que é assim, o Cadu acorda, não quero mais o Rogério Ceni, tá demitido, acabou, não é assim que vai funcionar. Então, pra mim, o Rogério vai no mínimo até o final da temporada por opção do grupo. Se for uma opção dele de falar assim, não, cansei, quero encurtar esse trabalho, quero que esse trabalho termine agora no meio do ano, tô cansado, vou tirar esse período pra descansar, vou tirar um ano sabático, não consigo extrair mais nada desse grupo. Se por um acaso ele falar isso, aí ok. Aí ele pode sair hoje, amanhã, depois do jogo de São Paulo, depois... Enfim, é decisão do Rogério. Partindo do grupo, não acredito numa demissão do técnico Rogério Ceni por futebol, por desempenho, por estar perdendo, pelo Bahia, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, acho que ele vai até o final da temporada, pelo menos. Ele que tem contrato até o final de 2027. Então, por contrato, ele tem essa e a outra temporada ainda, o técnico Rogério Ceni. Então, por mais que aconteçam essas conversas, por mais que possa ter insatisfação acima do Rogério Ceni, não acredito na demissão do treinador até com a eliminação da Copa do Brasil, um Bahia que começa a perder desempenho no Campeonato Brasileiro, partindo do Grupo City. Não acredito que isso vá acontecer no meio da temporada por opção do grupo, por opção do Cadu. Se for por Rogério, aí eu acho que as coisas podem mudar de figura. O Thiaguinho ainda fala aqui, né? Teles falou que em um momento de menos crise do que agora já foi pautada essa demissão do Ceni em reuniões internas e que agora a situação está pior, só contextualizando. Talvez seja esse momento, não sei até se é esse momento que o Teles cita, mas eu sei que ali, depois de perder o título do Campeonato Baiano, aquela temporada o início da temporada de 2024, enfim, aquela situação ali, tiveram críticas à avaliação do trabalho do Rogério Ceni, aí 25, a situação do estadual, eu acho que se ele perde o estadual de novo em 25, perde em 24 e 25, por mais que estadual não tenha esse peso, mas perder 2 anos seguidos o estadual por Vitória com investimento, pesaria no currículo, pesaria no trabalho do Rogério Ceni. Até onde eu sei é que esse título baiano de 2025 deu um respiro ao técnico Rogério Ceni. E a situação agora está pior. Ainda assim, não acredito. Assim, claro, o Teles pode ter as informações dele, mas não acredito na demissão do técnico Rogério Ceni partindo do grupo. Ele pedindo para sair, aí são outros 500 e eu acho que tem alguns indícios de um time que, enfim, talvez esteja cansado de tudo isso, né? E o Cedi ainda fala, precisa ter quantos vexames, né? Ser goleado pro Vice, tomar autogoleado do Remo, do Mirassol, saiu da associação para continuar na mediocridade. Eles entendem como a construção, até onde a gente sabe, né, nas nossas idas para Manchester, as oportunidades que a gente teve de conversar com pessoas do grupo, ainda não Ferran, quem sabe um dia, quer dizer, ainda não Ferran, assim... Marinho e Ferran, ainda não tive essa oportunidade. Já tivemos oportunidades com mais pessoas de estar com o Ferran Soriano, de ver o que ele pensa do futebol, mas a avaliação é que o trabalho está sendo bem feito, que a construção é gradual, que o Bahia vai evoluindo tempo por tempo, vai diminuindo suas dívidas, vai aumentando receitas, vai amadurecendo esse projeto. Então, eles, de fato, não estão com pressa. Isso não quer dizer que não queiram ser campeões agora. Que talvez não queiram também, né? Talvez entendam como tudo bem. Até a gente tem falado isso aqui agora há alguns dias. Mas não é um desespero de o Bahia não tá brigando pelo título brasileiro, o Bahia não tá brigando pelo título de Copa do Brasil. Entendem que é um trabalho gradual que pode chegar a acontecer em um curto, médio prazo. Enfim, eu queria ter essa convicção. Se eu tivesse essa convicção, eu estaria tranquilo também. Eu não tenho essa convicção hoje, não. Que as coisas vão acontecer. Eu acho que
algumas coisas precisam ser revistas, algumas coisas precisam ser atualizadas, principalmente esse negócio de janela do meio do ano. Eu acho que a janela do meio do ano precisa ser atacada. É uma das coisas mais, assim, correção de rota. A gente pensava que era A, na Inglaterra é A, aqui é B, irmão. Então essa janela do meio do ano eu acho que vai ser muito importante pro time do Bahia, para que o Bahia se mantenha na parte de cima. Não digo nem brigar por título, porque eu não acho que o Bahia vai brigar por título essa temporada de Campeonato Brasileiro, muito menos de Copa do Brasil, que a situação tá muito complicada. Mas eu não tenho essa convicção que no curto, médio espaço de tempo as coisas vão melhorar pro time do Bahia, não. Vamos torcer que a convicção deles estejam certos. Até respondendo isso que o Gil Bahia falou, né? Yuri, você não acha que a falta de ambição do City em relação a... Você não acha que falta ambição do City em relação a fazer o Bahia campeão? O discurso é um. É isso que eu tô falando. O discurso é um, Gil Bahia. O discurso é um. De que não falta ambição, que no médio vão brigar pelo título, que as coisas estão acontecendo, desenvolvimento de atletas jovens, o centro de treinamento inaugurando, diminuição de receita, possibilitando que o Bahia tenha poder financeiro de ir atrás de outros jogadores mais experientes, enfim. O discurso é esse. A prática que a gente tem visto não tem sido tão animadora assim a ponto da gente falar, não, tá tudo bem mesmo e assim, daqui a uns 5 anos a gente vai estar brigando pelo título brasileiro de Copa do Brasil, o que quer que seja. A prática deixa a gente muito angustiado, porque é um time do Bahia que tá pensando muito nos jovens, e não que esteja errado nos jovens, mas acho que falta pensar um pouquinho também mais no presente, né? Falta ser mais o Bahia de 2024. Eu falo isso a todo tempo. Falta ser o Bahia de 2024, um Bahia que começa a temporada atacando o mercado, Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, vai reforçando a equipe, vai, enfim, evoluindo o status, jogadores prontos que até hoje são titulares no time do Bahia. Então eu sinto falta disso. Desse movimento do Bahia de consolidação no mercado, de fortalecimento da equipe, de atacar não só jogadores jovens com potencial, como o caso do próprio Sanabria, que a gente vê potencial, mas ainda a gente vê que é um jogador que precisa de desenvolvimento, o próprio Eric Puga, que chegou nesse caso de questão de desenvolvimento, o Ramos Mingo e outros jogadores que chegaram que são ainda mais distantes, né? O Luiz Gustavo, que é essa contratação de zagueiro daquelas... Espero que dê certo, senão vai ser um dos cases de fracasso assim estampado, o Luiz Gustavo. Porque o que você gastou é o zagueiro mais caro da história do Bahia. O Luiz Gustavo é o zagueiro mais caro da história do Bahia, superando até o Ramos Mingo. Não teve uma partida ainda na primeira divisão. A única partida que teve o Luiz Gustavo foi em Campeonato Baiano e agora faz parte do time sub-20. Vamos ver se a teoria vai dar certo. Yuri, é cômodo pro City manter Rogério Ceni pelo tamanho dele. Toda a M feita pelo grupo é encoberta porque a crítica é toda em cima dele. O nome do Rogério Ceni é muito forte. Que inclusive algumas vezes a gente fala, pô, por que não chega a hora do Cadu reclamar de arbitragem, esbravejar aqui, dar, sabe, declaração. Porra, é hora do... Entendem que o Rogério Ceni tem um peso tão forte, maior do que o do Cadu, que mesmo ele não sendo o diretor do Bahia, não sendo o cara que manda no futebol do Bahia, é um cara com muita moral no futebol, que o que ele vai falar vai repercutir. Então, assim, entendem que a figura, o nome Rogério Ceni é muito forte para fazer alguns papéis, melhor dizendo, nesse cenário. Não acho que, tipo assim, pô, a gente só tá mantendo o Rogério porque é um ótimo escudo. Não acho que seja isso. Mas, de fato, o teu Rogério é uma grande, assim, sabe? Ele toma a porrada dele, ele fala de contratação, ele fala de montagem de elenco, ele fala do trabalho dele, ele fala de questões internas, ele fala do centro de treinamento que ele já chegou a falar, ele fala da pré-temporada, quando teve. É ele que fala sobre essas questões. Não acho que seja por isso, mas acaba, enfim, que tem uma grande pessoa ali, né, para ter essas costas. Eu queria ver se fosse alguém menos influente, como é que seria essa situação. Alguma hora pode ser que a gente precise.